Bandido foragido do presídio de Lusiânia morre em troca de tiros com a polícia. E ainda, a gente te explica como funciona a tarifa branca de energia. Balanço do Detran mostra que mesmo com multa cara, motoristas insistem em dirigir depois de beber. E a preparação do Lusiânia para o Candangão. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. Um policial ficou ferido e 3 bandidos morreram durante um confronto com a polícia aqui em Lusiânia. Um dos criminosos era foragido do presídio da cidade. A polícia identificou os suspeitos num posto de gasolina. Houve perseguição e parte dela foi registrada por uma câmera de segurança. Na BR-040, eles efetuaram disparos contra a equipe de Rotan. Houve o primeiro revide e os indivíduos continuaram em fuga. Entraram num matagal e colidiram em uma árvore. Houve um novo revide, onde um policial militar foi alvejado. Segundo as investigações, os bandidos também eram apontados como suspeitos de assaltarem uma padaria em Lusiânia. O crime foi esta semana e registrado por câmeras de monitoramento. 2 dos criminosos entram na padaria e rendem o atendente. Levam dinheiro, vários produtos e fogem. Um deles é Felipe Vaz, fugitivo do presídio de Lusiânia desde dezembro. Foi dessa mesma unidade que 10 presos escaparam no fim de semana passado. Até o momento, nenhum deles foi recapturado. E em 24 horas, uma segunda tentativa de fuga no Centro de Internação de Menores Infratores de Goiânia. Pela manhã, um adolescente tentou matar outro dentro da unidade. O Ministério Público tinha marcado uma vistoria no local hoje, mas desistiu por falta de segurança. O clima estava tenso pela manhã. Eles ficam assim exaltados com todo o aparato policial, o aparato de agentes de segurança que estão lá. A vistoria com agentes educacionais e reforço da Polícia Militar começou às 7 horas da manhã. Isso porque às 8h30 da noite de ontem, os servidores perceberam um cadeado arrebentado e evitaram uma nova fuga, desta vez na ala E. Na segunda noite, 11 adolescentes renderam os agentes e conseguiram fugir escalando um muro de 6 metros. Nenhum deles foi recapturado até agora. O Ministério Público anunciou que faria uma inspeção aqui no Centro de Atendimento Socioeducativo hoje pela manhã, para avaliar as condições da unidade. Mas os promotores foram orientados a adiar essa vistoria por uma questão de segurança. Desde dezembro de 2017 que nós estamos sem segurança total para trabalhar. Estamos fazendo o que podemos fazer com esse efetivo abaixo que a gente está de servidores. A entrevista foi interrompida depois que uma funcionária trouxe notícias lá de dentro. Mas morreu ali, está todo rasgado agora. Mesmo espaço aqui dos cadeados que foram estourados. Houve uma tentativa de homicídio. O adolescente do mesmo espaço tentou matá-lo dentro do mesmo alojamento. O adolescente foi atendido por uma equipe médica do Centro de Internação e está bem. A diretora do Grupo Executivo de Apoio à Criança e ao Adolescente, Luzia Dora, disse que o número de servidores é suficiente e que a segurança na unidade é de responsabilidade da Polícia Militar. Já a PM confirmou que atende no Centro de Internação e cumpre o que é solicitado pela direção da unidade. E veja depois do intervalo como funciona a tarifa branca que começou a valer este ano. E morreu o homem que foi linchado por moradores de Cidade Ocidental. Nós voltamos já. A polícia investiga a participação de moradores de Cidade Ocidental na morte de um homem. Carlos Eduardo Nunes de Azevedo foi linchado pela população. Ele é apontado pela polícia como suspeito da morte da estudante Pamela Thalia Cardoso, de 20 anos, que morreu na quinta-feira passada. Carlos Eduardo Nunes de Azevedo, de 23 anos, ficou 2 dias internado em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Ele foi linchado por moradores de Cidade Ocidental no último domingo, depois de ser apontado como um dos suspeitos de assaltar e matar Pamela Thalia Cardoso de Souza, de 20 anos. Ela foi assassinada em casa no dia 4 deste mês. O linchamento foi gravado e divulgado em redes sociais. O homem foi apedrejado e agredido com socos, chutes e pedaços de madeira. Não podemos afirmar ainda que ele foi o autor do crime. Existem indícios,
né, que colaboram para que ele possa ser o autor. Estamos aguardando as provas periciais, estamos aguardando o depoimento de algumas testemunhas para que podemos traçar essa conclusão. Os agressores que aparecem nos vídeos já estão sendo investigados. 2 foram autuados por depredar viaturas da polícia durante a confusão. Outros podem responder ainda por lesão corporal e por homicídio, pela morte de Carlos Eduardo. Esta cientista social acredita que a população agiu motivada por discursos de ódio e também pela descrença na justiça. Encara-se o linchamento como justiça, né? Tanto que se usa o termo justiça com as próprias mãos, mas não é justiça o sentimento, é vingança, né? E também é uma forma de mostrar que o Estado ele fale na sua prestação de serviço para a sociedade. O caso repercutiu na cidade e a população está dividida. A população anda tão revoltada que não aguenta mais essa falta de segurança. Isso não é certo, não. Com certeza não. Eu acho que tem que esperar pela justiça, né? Porque às vezes é inocente, não tem certeza que foi ele mesmo de verdade, né? E já está em vigor desde o dia 1º deste ano a tarifa branca da conta de luz. A nova medida vai dar a chance ao consumidor de pagar energia de acordo com o dia e com o horário de consumo. Antes mesmo da nova tarifa entrar em vigor, o gerente dessa fábrica de sorvetes encontrou uma maneira de gastar menos energia elétrica. Das 6 da tarde até as 10 da noite, 2 motores da câmara fria são desligados. Apenas um permanece funcionando e consegue manter o estoque refrigerado. A economia na conta tem sido de pelo menos 30% ao mês. Com a adesão à tarifa branca desde o início do ano, o Adriano espera uma economia ainda maior no fim deste mês. Já começamos a economizar desde o ano passado e agora com essa tarifa branca com certeza vai ser melhor ainda. Isso não prejudica aqui o andamento da fábrica? Não, que no caso ali, o andamento da fábrica, a mercadoria é colocada na câmara fria até 5 horas da tarde. Como os motores são bastante potentes, não prejudica em nada esse desligamento dos motores. A nova tarifa é uma forma de estimular a economia de energia elétrica nos horários de pico, quando a demanda é maior. Funciona assim: quem consome em média mais de 500 kWh por mês pode pedir adesão. Nos dias úteis são 3 valores para a tarifa branca. O período mais caro vai das 6 da tarde até as 9 da noite. O intermediário, das 5 da tarde até as 6 e de 9 às 10 da noite. Fora dessas faixas, a energia tem um preço menor. Nos fins de semana e feriados, ela fica mais barata durante todo o dia. A nova tarifa traz economia para quem consegue se adequar a esses horários. Mas isso depende do perfil de cada consumidor. Para alguns, não vale a pena aderir. Ao contrário da fábrica, essa sorveteria não tem como diminuir o consumo nos horários de pico. O gasto aqui é alto, são 19 freezers ligados 24 horas por dia. E no finalzinho da tarde é quando o movimento aumenta. O pessoal abre som de freezer, né? Essas coisas ajudam a consumir mais energia. E aí vocês só conseguem economizar, no caso, durante a madrugada? No caso, durante a madrugada, por causa que tem um sistema que desliga, né? A câmara fria, para ajudar, porque antes disso, no horário de pico, não tem como, por causa que o movimento, o fluxo é maior. Se a loja fosse aderir à tarifa branca, a conta viria ainda mais alta. Por enquanto, a medida só vale para quem consome acima de 500 kWh. Mas até 2020, a meta é de que todas as casas, mesmo com baixo consumo, possam aderir. O meio ambiente agradece, né? Nunca se falou tanto em preservar o meio ambiente, então com essa tarifa branca eu acho que é um incentivo a mais, né? Para aderir à tarifa branca, o interessado deve procurar a CELG. O consumidor terá um período de adaptação. Se não se enquadrar, poderá voltar ao método de cobrança anterior. Pausa para os comerciais e na volta a gente mostra que mesmo pagando mais de R$2.000 no valor da multa, teve aumento no número de motoristas que dirigem bêbados. E ainda a preparação do Lusiânia na caminhada rumo ao Candangão 2018. Nós voltamos já. O número de multas emitidas a motoristas que dirigem embriagados nas rodovias do DF aumentou. Em 2017, foram registrados 10.000 casos a mais que em 2016. Isso tudo mesmo com as constantes campanhas de conscientização por um trânsito mais seguro. Nessa blitz do Detran, montada ontem no estacionamento do terminal do BRT de Santa Maria, o Felipe, de 29 anos, fez o teste do bafômetro.
A agente deu a notícia. Você está em alcoolemia criminal. O teste do bafômetro acusou o índice de 0,53, acima do limite permitido, que é de até 0,34. Nesses casos, além da infração, o motorista também responde por crime de trânsito. Você tem informação de que não pode dirigir bebê? Eu não sou burro, não. O Felipe foi preso e levado para a central de flagrantes do Gama. Isso, infelizmente, é rotina. Só nessa operação aqui, que durou 2 horas, 6 pessoas foram flagradas dirigindo depois de beber. Isso em plena terça-feira. Infelizmente, o número de flagrantes como esse só cresceu. Em 2016, 14 mil motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados. No ano passado, foram 24 mil. As pessoas, infelizmente, ainda acreditam na impunidade. No meu entendimento, a pessoa que bebe e dirige, ela deveria ser autuada por homicídio doloso, porque ela assume o risco de produzir o efeito nocivo. Mas sempre tem aquela justificativa. As pessoas informam que estão próximo da residência ou que 2 ou 3 doses são capazes de dirigir e que, na verdade, acidentes acontecem até por muito menos. O álcool faz efeito na forma de conduzir, mesmo em doses baixíssimas. Esse sentir bem, esse estado eufórico da ingestão de bebida alcoólica faz com que a pessoa se sinta até mais encorajada em dirigir e pense que está dirigindo melhor. Muito pelo contrário, ela está correndo risco de segurança. Ela não vai dirigir bem, ela vai dirigir ao reverso da lei, ela vai dirigir contra a sua própria vida. A multa para quem dirige sob efeito de álcool ou se recusa a fazer o teste do bafômetro é de R$ 2.934,70. Quem for flagrado mais de uma vez no ano, paga o dobro. E faltando 10 dias para o início do Campeonato Candango, os jogadores estão treinando forte. O terceiro amistoso do Lusiânia, que seria amanhã e ajudaria o técnico a avaliar melhor a equipe em campo, foi cancelado. Mesmo assim, o grupo está confiante. Antes do treino, uma partidinha leve de futevôlei. Um tênis para descontrair os goleiros. Aos poucos, os jogadores vão se entrosando, se conhecendo melhor fora e dentro de campo. Toca daqui, chuta dali. Há 10 dias para o Campeonato Candango começar, ainda tem muita coisa para o Lusiânia acertar, melhorar. O Índio está estreando este ano no time. O atacante está cheio de vontade. No primeiro amistoso eu tive a oportunidade de fazer 2 gols. Então o objetivo é esse, né? Fazer muitos gols para que a torcida venha comparecer e nos ajudar diante das outras equipes. O Lusiânia entraria em campo amanhã para o terceiro e último amistoso. O jogo seria contra o Aparecidense, mas o time de Aparecida de Goiânia desmarcou, justificando que alguns jogadores se machucaram. Uma nova partida já está sendo agendada e o Azulão deve entrar em campo neste fim de semana. O adversário ainda não foi definido. A grande expectativa agora é de nós iniciarmos o campeonato logo. Acho que é ansiedade para que nós estreemos e estreemos bem. Acho que a nossa expectativa é essa, juntamente com a expectativa da nossa torcida. O Lusiânia sabe que a campanha do ano passado não foi tão boa assim. O time quer se recordar mesmo dos anos anteriores. Na verdade, os de 2014 e 2016, onde foi campeão candango. E se você é daqueles que acreditam em numerologia, talvez 2018 traga excelentes surpresas para o Azulão. Também teve 2012 também, que foi campeão do primeiro turno. E se Deus quiser, se a numerologia der tudo certo, vamos conseguir mais um título. E o Davi está confiante com razão. No ano passado, ele ajudou o Ceilândia a chegar na final do Candangão. E espera fazer o mesmo pelo Lusiânia. Esse ano eu espero que a gente entre para brigar mais uma vez pelo título. Está sentindo ainda uma dificuldade de entrosamento aí com o pessoal, com os outros jogadores, ou já está conseguindo aos poucos se adaptar? Não, a gente está se adaptando bem, tem quase um mês de trabalho já, então a gente está se entrosando e vai dar tudo certo. E se os números estão mesmo a favor do Lusiânia, não é demais contar também com a sorte. E melhor do que isso, com um bom desempenho do elenco que está cheio de gás e expectativa para a bola rolar. O Lusiânia estreia contra o Santa Maria no dia 20 de janeiro. E o Jornal Anhanguera, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.